José João Vitor, bom dia para vocês, meus amigos. Primeiro vou avisar que eu vou fazer só segunda a sábado, porque eu ando meio cansado. Amanhã não tem live. Bom dia para vocês todos. Eu estou aqui no Passaré, na casa do meu amigo e irmão Jairo. Hoje é o dia, sabe que dia é hoje? Sabe? Hoje é o dia 4 de junho de 2022. Hoje é sábado. Pessoal, o tempo está correndo demais. Para quem tem mais de 80, é a contagem agressiva. O Jairo também está na mesma contagem. Bom dia para vocês. Ô Dino Boy, você que me assiste, o Assis Pereira passou no escritório, disse que você manda minhas lives. Rapaz, pede o telefone do Assis Pereira, então me dá o telefone dele para botar na minha agenda, tá bom? Grande radialista, Assis Pereira, assim como você, né, o Dino Boy? Bom dia para vocês. Bom dia, J. Evangelista, lá em Itatira. Marcos Almeida, lá em São Paulo. Marcos, estou esperando vocês se manifestar sobre o que eu pedi, que é o endereço do Lula, no bairro de Pinheiros, tá certo? Mas eu vou entrar aqui, ó, eu tenho um assunto bom para a extinção do poder familiar, tá bom, pessoal? Vou tratar desse assunto que me pediram. Agora, vocês nem sabem o rebu que deu com essa decisão do ministro Cássio Nunes Marques, que devolveu às Assembleias Legislativas 2 deputados. Um deles, o que está mais ocasionando o rebu, é o Fernando Francischini, da Assembleia do Paraná, que foi cassado porque disse que desconfiou das urnas da eleição de 2018. Isso é incrível, pessoal. Aí o Nunes Marques, o Tribunal Superior Eleitoral, cassou, mas como o Supremo Tribunal Federal, cada ministro é muito mais do que, tem muito mais poder do que os demais, eu achei bom, pessoal. Agora vocês vejam uma coisa, como essa esquerda quer botar na goela da gente um ladrão para ser presidente da República, que saqueou o Brasil. Basta dizer o seguinte, o que ele vem pregando? Vem pregando socialismo chinês, vem pregando aborto, vem pregando regulamentação da mídia, dizendo que o desemprego e a inflação está muito grande. Meu amigo, quando a Dilma saiu do poder, o Lula saiu, nós tínhamos 15 milhões de desempregados. 15 milhões de desempregados. Gasolina cara, inflação. Todo mundo sabe que a vagabunda da Dilma Rousseff, ela pegou e não ligou para ela, pegou e pagou com o dinheiro da nação, o dinheiro que é destinado ao Tesouro Nacional, ela, vamos dar Suécia para contingenciou para poder diminuir o preço. Vou explicar como é a história. A Petrobras é uma empresa, sociedade anônima de capital aberto. Sendo de capital aberto, a União Federal participa com mais de 50% das ações. Consequentemente, o lucro da União cada vez foi por 44 bilhões. 21 bilhões e pouco são destinados à União Federal. Agora veja, ela pega esse dinheiro e congela o preço da gasolina para enganar o povo. Agora vocês vejam uma coisa, nunca houve pandemia, nunca houve nos governos do PT inflação do jeito que está hoje. Até nos Estados Unidos a inflação está de 8,5%. Nunca houve. O Bolsonaro pega a Rede Globo cutucando todo o tempo, dizendo diabo, e tem um caba sem vergonha chamado Paulo Galvão, da CNN Globo, que passa a madrugada todo dia com a língua de jumento esculhambando o Bolsonaro. Olhe bem, o povo aplaudiu o Cássio Nunes Marques porque ele restabeleceu o mandamento constitucional da livre
manifestação de pensamento, expressão e comunicação, sem censura prévia, artigo 5º, incisos 4º e 9º da Constituição Federal. Olha bem, mais outra coisa. Ele disse lá, para salvar a pele dele diante dos colegas, entre aspas, que estava dando esse direito ao Fernando Francischini, porque na época que ele disse o caso, não tinha ainda sido regulamentado esse negócio de prender deputado porque falou besteira nas redes sociais. Não tinha isso. Olha bem. Aí veio outra coisa. Ontem, faz vergonha, são dois caras com os nomes de gentalha, que eu não admito que um jornalista famoso tenha o nome de Camarote, da Globo. Esse cara, quando fala, ele não elogia nenhum bolsonarista. O pior é esse tal de Labareda, para o nome da desgraça, Labareda, que ele é da CNN. Esse cara botou a língua de fogo. E a dona que é âncora do programa de notícias, da tarde de sábado, uma tal de Daniela, que é conhecida por Dani, ou mulher da língua ferina. Vagabunda, rapaz, esse negócio horrível. O que eu faria? O ladrão de 9 dedos me pregando que muita gente desempregada. 10 milhões e meio. No tempo dele eram 15 milhões. Aí diz mais, inflação lá em cima. Lá também tem inflação. Foi no tempo que a Dilma fez aquelas pedaladas. Olha bem, ele nunca pegou uma pandemia, nunca pegou uma guerra como acontece na Ucrânia com a Rússia. E o mundo todo está abalado com isso. Agora veja, o crescimento do Brasil, o crescimento está sendo publicado no mundo todo. 3 anos e pouco, o Bolsonaro tem inaugurado várias e várias obras. Só o ano passado ele inaugurava uma obra em cada 3 dias. Dentre aquelas que o ladrão do Lula, mas com a quadrilha, botaram no bolso dinheiro e deixaram espancada a obra, que é a ligação d'água do Rio São Francisco. Desde 2012 ainda tem o descaramento de dizer que inaugurou a obra dele. Não é dele, a obra é pública, é do Brasil. Mas de 2012 para cá, meu amigo, a obra parada é de lascar, não é? E ele ainda mais é um assinte contra o povo brasileiro. Um ladrão desse andar com um relógio valendo 20 mil, 100 mil reais, relógio de ouro no pulso. E os assaltantes, colegas dele, não tomam dele. E morar numa casa alugada de 20.500 por mês. Vamos lá adiante. Aí ficou Luiz Roberto Barroso, ficou Alexandre Moraes, dizendo o diabo do Cássio Nunes Marques. Aí o Luiz Funda, eu vou examinar tal dia. Olha, Cássio Nunes Marques, não deixa esse negócio ir para plenário esse ano, não. Deixa para o ano. Deixa arrefecer esse troço, que o Francischini vai eleito de novo, aí você bota água na fervura. Agora eu vou dar um conselho, Dino Boy, manda para o Cássio Nunes Marques, tem lá, você só pegar no Google o e-mail dele ou o WhatsApp, manda para ele esse pedido que eu faço. Ô Cássio Nunes Marques, se o ministro aposentado, Celso Mello, disse que o Bolsonaro é genocida, se todo mundo ouviu o Luiz Roberto Barroso dizer que ia tomar o poder do Bolsonaro, porque inimigo é todo poder, ele repetiu aquela frase do Zé Disseu: eleição não se vence, se toma. O Lula vem pregando o socialismo, quer fazer o diabo com o povo brasileiro. Então dou um recado. Por que os seus ministros Nunes Marques, que eu até censurei porque ele era filhote da Dilma, e sabe porque sabia que era do PT, advogado de Teresina, que ia advogar em Brasília, que é a mesma cobertura, e que ele foi nomeado pela Dilma para o TRF da primeira região do 5º Constitucional da OAB, mas ele está demonstrando que é um macho cumpridor da Constituição. Mercado que eu dou para ele: ministro, decreta a prisão da Miriam Leitão, do William Bonner,
da Fátima Vasconcelos, dessa jumenta chamada jornalista Daniela, lá da CNN, desse Paulo Galvão, desse camarote da Globo, desse Labareda da CNN, decretação dos 4 aí, e vamos ver o que o ministro Alexandre vai dizer, você cumprindo aquilo que está fazendo com o povo que está do lado conservador, do lado do Bolsonaro. Aí eu queria ver o cacete emendar. Agora eu vou dizer para vocês, eu tenho informações privilegiadas. Eu venho fazendo a minha profecia. Eu não vou. O artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal diz que é possível guardar o sigilo da fonte, vírgula, para fins profissionais, vírgula, vedado o anonimato, aliás, não sendo entendido como anonimato. Assim o jornalista pode guardar o sigilo da fonte, o advogado pode guardar, mas eu sou o povo. Eu fico doente quando eu escuto tanta asneira desses ministros, porque criar uma jurisprudência com uma lei que não existe e fazer o que fizeram com o artigo 53 da Constituição Federal é na desgraça do povo brasileiro e nunca em nome da democracia. Outra coisa, vocês vejam como o negócio é feio mesmo. Ontem eu assisti a reprodução de uma sessão da Câmara Federal em que esse Kleber Braga, parece que ele é deputado do PSOL, é do PT, sentou a pua no Arthur Lira, dizendo que ele era isso, aqui, presidente da Câmara. O Arthur Lira disse isso. E você não tem vergonha, Arthur Lira? Deputado, você devia ter vergonha. Aí o Arthur Lira censurou, cortou o microfone dele. Por causa disso, já requereram o impeachment do Arthur Lira, já requereram o impeachment desse Kleber Braga, que no caso do Kleber Braga foi o PL. Olha a exclamação como está. Agora vejam uma coisa. Ninguém pode escutar uma emissora como a Globo, como a CNN. Rapaz, é triste. Eu escuto só para tirar a dedução das coisas. Agora eu acho que o ministro Alexandre de Moraes deveria ter a coragem de prender, decretar a prisão do Augusto Nunes, do Rodrigo Constantino, da Ana Henker, lá de Los Angeles, que é brasileira, foi jogadora de vôlei, não é? E eu decretar, escutar o Marcos Roberto Almeida. Esse rapaz, ele dá um show contra esse tal de Fabiano Pitternon. Esse Fabiano devia ser descarado, é um palhaço. É o único palhaço que tem na Jovem Pan. Porque ele parece que é justamente programado para fazer a palhaçada. Porque ele é o Marco Antônio, rico, ele, rapaz, o Pitterno, Olha Marco Antônio. Manda esse cara aí só para o futebol, ele é um bom repórter. Mas tanto a voz dele como não agrada, como ele fica dizendo, o Lula é o melhor presidente do Brasil, isso aqui. Como é que um canalha desse tem que elogiar um ladrão? Vocês vejam, eu vi uma live do Lula, lá no Rio Grande do Sul, dizendo que eu fiz isso, fiz aquilo mais. É lascado, né? Agora vejo outras duas coisas. A justiça lá do Acre, a pedido do Ministério Público, olha essa daqui, pessoal, essa daqui é de lascar. Determinou que o IBGE faça inserir na próxima pesquisa, no próximo recenseamento, os pertencentes ao LGBTI. Ou seja, tem que botar quantas transexuais tem no Brasil, quantas lésbicas, quantos homossexuais, quantos casais de união estável, homoafetiva, casamento gay. Pensa aí. Aí lá no Paraná,
Essa agora eu gostei. Eu gostei. Lá no Paraná, o juiz da Sexta Vara Federal, sabe o que fez? E só uma parte. Essa decisão lá do Acre tem força para o Brasil todo, que é juiz federal. O juiz federal não tem. É por isso é que eu digo. Toda a Justiça Federal não existe a chamada incompetência absoluta. Olha bem a vergonha. Não existe. A Justiça Federal, tendo jurisdição e competência, todo o Brasil, apenas a incompetência dela é relativa. No caso do Estado do Ceará, por exemplo, o juiz de Fortaleza não pode decretar a prisão de um réu que cometeu o crime lá em Juazeiro do Norte. Não pode. Isso chama incompetência absoluta. Não é nem competência em razão da matéria, em razão do foro. Mas como a Justiça Federal não tem foro, ela é devida por zona. Eu digo porque eu tenho vivo da Justiça Federal há anos. Eu vou fazer 60 anos de batente agora em novembro. Então, a Sexta Vara Federal de Brasília deu um show. Por quê? Porque estão cobrando do procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, 2 milhões ou 3 milhões que ele teria gasto para dar cobertura mais fácil, contatar isso aqui, viajar, investigar. Ele mandou o TCU, Tribunal de Contas da União, suspender qualquer investigação contra o nosso grande Deltan Dallagnol, o caba de pulso forte. Agora, eu fico olhando como é que a CNN, esse tal de Labareda, e outro lado, um cara de vagabundo, você fica besta. Até aquele Zé Eduardo Cardoso foi entrevistar lá, ele dizer que o decreto do presidente é inconstitucional. Eu fico bestinha, como é que o Cássio Nunes vai dar uma canetada dentro da Constituição Federal. Ele não pisou um segundo milímetro fora da Constituição Federal. E ficam criticando. Mas quando esse sujeito, esse Celso, ministro Luiz Edson Fachin, deu uma canetada, tudo programado para dar prescrição às condenações do Lula, onde ele deu uma canetada dizendo que é nulo todo o processo, tudo que é do Lula, para mandar tudo para Brasília. Isso aí não existe. Seria uma incompetência relativa. O que é incompetência absoluta e incompetência relativa? Somente a incompetência absoluta leva o processo à nulidade. Nulidade todo. Nos atos praticados pelo juiz, incompetente absolutamente. Ressalvado apenas do despacho que mandou citar, que recebeu a denúncia. Porque a 13ª Vara de Curitiba, que foi escolhida pelo próprio STF para ser o local, o foro para o pessoal que roubou a Petrobras e outras repartições. Lá tem a mesma competência da 12ª e da 10ª Vara Federal de Brasília. Tanto é verdade que todo mundo criticou. E aí ninguém critica do lado da Globo, do lado da CNN. Aí ele anulou tudo, ninguém falou, não, ele foi asfaltado pelos colegas. Agora não se iludam. Não se iludam. Não se iludam. Tudo que o Bolsonaro vem dizendo, ele é bem orientado dentro da Constituição Federal. E quem é inteligente, quem estuda direito, quem é do batente, pode ter uma certeza, uma presumida certeza, de que essa situação vai desaguar numa coisa que nós não podemos esperar, mas eu espero. E o povo brasileiro, pela pesquisa que eu faço particular, porque ainda ontem, a Jovem Pan botou uma enquete no ar, 96,9% foi a favor da decretação do ministro Cássio Nunes Marques, estabelecendo o mandato do deputado estadual do Paraná, Fernando Francisquinho.
3 e pouco foram contra o deputado. Então, eu venho fazendo prognósticos dentro do que está na Constituição Federal. Eu não arredo um milímetro, inclusive o artigo 142 da Constituição, o poder moderador é o mais simplório instrumento de defesa da democracia. É o mais simples instrumento à disposição do poder executivo brasileiro para salvar o Brasil dessa gente que quer fazer o que nós estamos sabendo. Todo o Brasil ninguém está besta não. E veja uma coisa, quando o Fernando Francischini, disse na época da eleição que houve uma fraude no voto dele, todo mundo sabe que nesta oportunidade em que ele estava falando, já tinha um inquérito instaurado, a determinação da Rosa Weber, que era ministra do TSE, mandando investigar o hacker que invadiu o código-fontes do computador mãe do TSE desde março até 7 de novembro. E acabar de dizer que o projeto de votação eletrônica é inviolável, o povo brasileiro não aceita isso. Só quem aceita são os canalhas do lado de lá, os que querem a desgraça do Brasil, com a volta do cachaceiro de 9 dedos, como se isso não bastasse, o ladrão de 9 dedos. Aí, então, nós temos aí 2 decisões polêmicas. A do Cássio é polêmica, mas isso aí vai dar certo. Se ele decretar a prisão da Miriam Leitão, ou desse Labareda, ou desse Camarote, ou do William Bonner, ou desse Paulo Galvão, que é o que mais está merecendo, porque é todo dia exclamando o Bolsonaro, eu garanto que vai equilibrar a situação. Eu quero saber se os outros ministros vão concordar com a prisão de um cara da Globo, ou a prisão do Lula, que vem fazendo tudo para ser preso também. Ele sabe que o Alexandre Moraes não tem coragem de prender o Lula. Ele tivesse fazer o Cássio Nunes Marques, que está na prisão do Lula, eu quero ver a posição dos demais ministros. É bom que se saiba, tem que haver alguém que equilibre o pau lá dentro do Supremo. Uns pela Constituição própria e pelo menos 2 pela Constituição em vigor, para salvar o presidente, o nosso Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição limpa, e nós pretendemos limpar as cadeiras dos que ocupam. Mas o negócio é tão sério. E sério, não sei se é verdade. Você sabe quanto é que ganha um auxiliar do ministro. Sabe para que é auxiliar? É para pegar e examinar se a maquiagem dele está legal, passar na televisão, o cabelo, tal, o meu está até especial, ajeitar a toga, vamos puxar a cadeira, ganha 15 mil pau por mês. Pensa aí, só para botar a cadeira para você sentar, mexer a toga, não deixar o cara ficar feio no vídeo da TV Justiça. É lascar, né? Mas vocês vejam o derrame de dinheiro do povo e essa esculhambação. Viaja para você onde? Dinheiro do povo. Então essas decisões que eu acho são treinadas do Cássio e que vem mais por aí. A pedido do Ministério Público lá de Rio Branco, capital do Acre, o Ministério Público Federal, disse, ó, determinar que o IBGE coloque o recenseamento das pessoas pertencentes ao LGBTI. Você já sabe o que é negócio de homossexual, casamento homoafetivo, união, um diabo, né? E lá em Curitiba, Sexta Vara Federal, mandar que o TCU se manque e não processe qualquer coisa contra o Deltão da Laiol. Pensa aí, pessoal. Bom dia. Agora eu vou entrar no assunto, viu, pessoal? Pessoal, é o seguinte, o Código Civil de 16, vamos ver o que extinção do poder familiar. O Código Civil de 16 não trazia as mesmas regras do Código atual. Esse Código agora é mais violento em termos de paternidade, de pátrio-poder. Lá estava o chamado pátrio-poder. Essa mesma expressão está nos artigos 19 e 21 do ECAS, Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, aí o Código Novo, ele especifica a guarda compartilhada. Artigo 1630 do Código Civil
O pai e a mãe têm o poder de dar toda garantia, educação, respeito, alimentação aos filhos. Como se isso não bastasse, temos dois artigos do Código Penal, o 244 e o 246. O 244 diz que é crime você abandonar os filhos menores de 14 anos. E o 246 é crime você não prover a educação, escolaridade dos filhos até 18 anos de idade. Bom, mas aí o 1600 diz, na ausência do pai, quem tem o quarto poder é a mãe, na ausência da mãe é o pai, os dois presentes, os dois representam o filho. Tanto isso é verdade que se eu tenho um filho com 16 anos e um dia, por exemplo, e eu sou casado, a minha mulher, eu posso ir sozinho a um cartório e fazer uma escritura de emancipação. Não precisa pai e mãe assinarem a escritura de emancipação de um filho. O artigo 5º, parágrafo 1º do Código Civil, diz que a maioridade é aos 18 anos, mas, parágrafo único, a partir dos 16 anos, o pai ou a mãe, ou os pais, podem emancipar o filho. O que é emancipar? É dar maioridade ao filho antes dos 18 anos, apenas para os atos da vida civil. Se o sujeito casar com 17 anos e praticar um crime, ele não fica sem ser inimputável, ele não fica inimputável. Ele pode ser condenado no crime, porque o casamento civil não exclui a responsabilidade penal prevista no artigo 27 do Código Penal. Vai bem. Agora, como é que se extingue o poder familiar? O poder familiar é o quarto poder. Extingue-se dentro daquelas previsões do artigo 1635 e 1638 do Código Civil. Dentre eles nós temos o abuso do pai ou da mãe que quer praticar sexo com o filho. O abuso quando o sujeito abandona o filho. Quando também o sujeito é filho adotivo. O pai biológico perde o poder familiar. Bom, e tem mais. Com a redação do artigo 1616 do Código Civil, 1616, deixa eu me lembrar aqui, ver se eu não estou enganado. O 1616 diz o seguinte: se você não reconheceu a paternidade do filho, numa ação de investigação de paternidade contra você, você diz que o filho é isso e aquilo, a mãe não presta, esculamba a criança que não quer nem ver e tal, mas aí você vai julgar da procedente a ação, você fica na obrigação, o juiz manda registrar o garoto do seu nome, o juiz proíbe de você ter a guarda dessa criança, exatamente porque você tratou mal a criança na ação de investigação de paternidade, você não tem direito a ter o poder familiar em cima dessa criança. Isso é um instituto novo, no novo Código Civil. Agora, eu tenho um caso, eu tenho aqui três ações de extinção do poder familiar, todas elas por suposta acusação de estupro de vulnerável do pai contra o filho. E o pior, agora vai entrar uma terceira situação, porque dois casos são os pais, o pai macho querendo, violentando o menor a partir de 1 ano de idade, e o outro também violentando a criança. E também apareceu agora um pai violentando uma filha da criança. Todos pais, a exceção apenas de um, que não são pais legítimos, ou seja, são pais de união estável, de relacionamento amoroso com a mãe, sem vínculo de casamento. Só apenas um. Esse aí eu estou com o poder, extinção do poder familiar dele, o outro também,
e o outro vai ser começado agora. Então, vocês devem ter cuidado, porque o sujeito, quando não tem meios para manter um filho menor, ele tem que saber evitar ser processado criminalmente, porque é crime o abandono incapaz, artigo 244 do Código Penal, e é também crime você não dar escolaridade aos menores de 18 anos, artigo 246 do Código Penal, e mais outro, porque às vezes por capricho a mãe processa. Só se você provar que não pode cumprir aquilo que está no artigo 4 do ECA, que é a mesma redação ou mais amplificada do artigo 227, caput da Constituição Federal, que manda que o filho e o adolescente, a criança, devem ter um tratamento especial pela família, educação, respeito, tal, tudo aquilo que está no artigo 4 do ECA. Então, bom dia para vocês. Eu quero dizer a vocês que eu não estarei aqui na plataforma amanhã, vou fazer agora só de segunda a sábado, mas hoje às 23 horas vocês podem ligar a Rádio Assunção, Fortaleza, AM 620, Rádio Web Pajeú, radiodvc.com. Vocês vão ouvir o melhor programa de músicas dos anos dourados, morrendo de saudade. Começa às 11 da noite até às 2 da madrugada de amanhã. Por isso que eu peço, vocês curtam os meus vídeos, compartilhem, inscrevam-se nos meus canais, e se quiserem qualquer música do programa ou qualquer manifestação de direito, vocês basta que seja mandada uma mensagem escrita ou de voz pequenininha pelo meu WhatsApp. Vou dizer agora que eu estarei pronto para responder imediatamente. Meu WhatsApp, DDD 85 999-453883. Obrigado a vocês e até segunda-feira. Obrigado.